No ano de 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção de forma devastadora, cobrindo cidades como Pompeia e Herculano sob uma chuva de cinzas, pedra-pomes e gases mortais. A tragédia transformou Pompeia em uma cápsula do tempo, preservando corpos e objetos que séculos depois revelaram ao mundo a intensidade daquela catástrofe. Embora a data tradicional seja 24 de agosto, pesquisas recentes sugerem que o desastre ocorreu em outubro. Vesúvio agitado. 17 anos antes, um grande terremoto já havia sido associado ao vulcão. Quando a erupção começou, no início da tarde, a coluna de fumaça e rochas atingiu 20 milhas de altura, visível por toda a baía. Em Pompeia, muitos moradores seguiram sua rotina, achando tratar-se apenas de um fenômeno natural, enquanto em Herculano, o cenário era marcado por ruídos, tremores e raios vulcânicos que prenunciavam algo mais grave. Pouco depois, a chuva de pedra-pomes começou a soterrar Pompeia. Embora fosse leve, o material se acumulava nos telhados, tornando-se cada vez mais perigoso. Fragmentos maiores caíam em alta velocidade, matando instantaneamente quem fosse atingido. O ar escureceu e a cidade entrou em colapso. Ruas bloqueadas, tetos desmoronando e fontes secando, tornando a sobrevivência quase impossível. Enquanto isso, em Misenum, Plínio, o jovem, observava a cena e registrava a coluna em formato de pinheiro. Seu tio, Plínio, o velho, almirante e naturalista, organizou uma frota para estudar a erupção e prestar socorro. Em Stabiae, moradores como pomponianos aguardavam ventos favoráveis para fugir, mas os barcos estavam presos. A noite chegou com desespero, cidades soterradas, pânico generalizado e sinais de que o pior ainda estava por vir. Sucessão de pânico. Na madrugada do segundo dia, a imensa coluna entrou em colapso, liberando fluxos piroclásticos letais em direção a Herculano. As temperaturas eram tão altas que vaporizaram tecidos humanos e fragmentaram ossos, matando instantaneamente centenas de pessoas que haviam buscado abrigo em boathouses. Pompeia, algumas horas depois, também foi atingida por gases tóxicos que sufocaram animais e moradores que resistiam. Os efeitos se espalharam. Em Oplontis, uma onda resultante de fluxos e gases derrubou construções inteiras, ceifando dezenas de vidas. Em Stabiae e Misenum, terremotos e a retração do mar acentuaram o pânico da população, que fugia às pressas. Ao final, em pouco mais de 24 horas, o Vesúvio transformou cidades inteiras em ruínas, preservando para sempre o instante em que a vida foi interrompida. O impacto cultural e histórico desse evento não pode ser subestimado. Pompeia e Herculano permaneceram soterradas por séculos, até que escavações iniciadas no século XVIII revelaram casas, pinturas, utensílios e até os gestos finais das vítimas. Essa redescoberta ofereceu um raro vislumbre da vida cotidiana na Roma antiga, com detalhes que dificilmente teriam sobrevivido de outra forma. Além do registro arqueológico, os relatos de Plínio, o jovem, se tornaram fundamentais para a compreensão científica de erupções vulcânicas. Sua descrição minuciosa deu origem ao termo pliniano, usado até hoje para classificar explosões desse tipo. Assim, a tragédia não só marcou a memória do Império Romano, como também ajudou a moldar o estudo moderno da vulcanologia. O Vesúvio, ainda ativo, permanece como um lembrete inquietante. Atualmente, milhões de pessoas vivem em sua área de risco, incluindo a cidade de Nápoles. As cicatrizes da erupção de 79 d.C. continuam a ecoar, lembrando-nos da força incontrolável da natureza e da fragilidade da vida diante de catástrofes imprevisíveis. Erupção. 13 Rai. A pressão acumulada na câmara magmática levou à formação de um material semelhante à espuma dentro da rocha derretida. Quando essa pressão se tornou insuportável, a rocha que selava a boca do Vesúvio explodiu e o vulcão irrompeu em uma coluna de gás superaquecido e pedra-pomes que alcançou altitudes de até 20 milhas.
A coluna era visível em toda a Bahia, mas muitos em Pompeia continuaram suas atividades cotidianas sem perceber a gravidade da situação. Em Herculano, no entanto, os habitantes sentiram com maior intensidade os tremores e foram os primeiros a testemunhar relâmpagos vulcânicos decorrentes da explosão. 30 minutos após a erupção, 13h30. À medida que a erupção prosseguia, os detritos lançados pela coluna começaram a perder força. Embora normalmente o vento levasse as cinzas para longe da cidade, nesse dia específico, as nuvens começaram a se deslocar diretamente sobre Pompeia. Com o aumento da altura da coluna, as cinzas ferventes se misturaram ao ar fresco e solidificaram-se em pedras de pedra-pomes que começaram a cair sobre a cidade. A chuva contínua de pedra-pomes durou quase todo o período da erupção. Embora essas pedras leves causassem pouco dano imediato, elas cobriram ruas e telhados com uma camada espessa de cinzas. Por serem flutuantes na água, podiam ser vistas nos poços e fontes públicas, levando os cidadãos a acreditar que eram inofensivas. Contudo, entre as pedras mais leves estavam rochas vulcânicas densas e frias que caíam com velocidades superiores a 200 milhas por hora. Essas causaram as primeiras fatalidades entre os habitantes. Conforme as nuvens avançavam pelo céu, o sol foi encoberto gradualmente por escuridão crescente. A cidade de Stabiae observava ansiosamente enquanto se aproximava a nuvem ameaçadora. Herculano permaneceu livre das chuvas de pedra-pomes, mas ficou sob efeito dos terremotos que aterrorizavam seus cidadãos. No outro lado da baía, Plínio, o jovem foi despertado por sua mãe ao observarem juntos a imensa coluna que agora tomara forma semelhante à de um pinheiro ombra. Seu tio Plínio, o velho, era almirante da frota baseada em Misenum e também um naturalista curioso. Assim que avistou a erupção, ordenou que um pequeno barco fosse preparado para estudar o fenômeno mais de perto. 1 hora após a erupção, 14 réu. Pouco depois da explosão inicial, Pompeia mergulhou na escuridão total enquanto continuava a chuva incessante das pedras-pomes. O pânico tomou conta dos cidadãos que tentavam desesperadamente deixar a cidade pela porta marina. A quantidade massiva de pessoas tentando escapar obstruiu completamente os portões. No acampamento naval em Misenum, Plínio estava prestes a lançar seu barco quando recebeu notícias alarmantes por meio de um mensageiro enviado por Rectina. Ela pedia ajuda, pois estava presa em Stabiae, junto com outros moradores incapazes de fugir pelo mar devido às más condições climáticas. No céu acima do Vesúvio, partículas de magma colidiam gerando relâmpagos vulcânicos visíveis à distância. A primeira estrutura começou a desabar sob o peso das pedras acumuladas nas coberturas das casas em Pompeia. O fornecimento de água tornou-se escasso. Os poços estavam obstruídos pelas cinzas deixadas pela erupção e não havia acesso à água potável. No porto em Misenum, Plínio lançou sua frota ao mar. Seu sobrinho decidiu ficar para continuar seus estudos. Uma escolha pela qual seu tio ficou desapontado inicialmente, mas cujas anotações seriam cruciais para registrar os eventos da tragédia. A frota cruzou pela baía, enfrentando tempestades compostas por cinzas e detritos ardentes ao passar por Herculano, onde os cidadãos tentavam sinalizar por socorro. Apesar das condições adversas no mar, devido aos ventos contrários e chuvas intensas dos detritos vulcânicos acumulados no ar sobre eles, a coluna acima do Vesúvio havia alcançado alturas inimagináveis. Nas ruas desertas de Pompeia, restavam apenas animais abandonados amarrados nas calçadas. Aqueles que haviam decidido buscar abrigo nas casas agora estavam presos sob os escombros à medida que as estruturas começaram a sucumbir sob o peso das cinzas.